Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Foi aquele general, né, Júnior? Eu acho que foi. É o Lucena. Mas pegou exatamente. Isso mesmo. No link do YouTube, você vê que tem foi colocado ali um link, se você tem um motivo de oração. Esses motivos que chegarem ali, eles serão direcionados para a nossa intercessão. Mas se você quer que a gente ore aqui no culto, você coloca escrito ali, tá bom? No chat ali do YouTube, que daí nós vamos orar aqui. Esse do link vai ser para intercessão, é isso, né, Juarez? Então, você coloca ali, tem algum motivo que você quer mandar para intercessão, você vai colocar ali, e só a intercessão vai ter conhecimento desse pedido. Mas se você tem algo que você quer que seja orado aqui no final do culto, você compartilha conosco e nós vamos orar. Um tempo atrás, antes da pandemia ainda, eu comecei a fazer parte de um grupo de pastores, num programa de discipulado pastoral que a gente intitula Renovo, onde nós tínhamos encontro uma vez por mês. Então, uma vez por mês nós estávamos juntos. Foi nesse período aí que eu decidi fazer psicologia, fiz amizade com alguns pastores ali, então fiz amizade com o pastor Vanderlei, e juntos a gente fez ali psicologia, os 5 anos juntos ali estudando, foi bênção. E agora nós estamos vivendo um momento que nós chamamos de manutenção desse grupo. Então, a cada 3 meses a gente se reúne e tem um tempo junto, é muito bom. E nós estávamos agora, segunda e terça, juntos. E aí, nesse período, a gente foi desafiado lá a ter um momento de devocional, para ver o que Deus falaria conosco e tal. E foi muito gostoso. Cada um se separou e teve seu momento, depois nós compartilhamos. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que parece que eu nunca li. Já li algumas vezes, porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes. Mas quando eu estava fazendo devocional, parece, não sei se é por causa da versão, ele saltou nos meus olhos de um jeito diferente. Parece que eu nunca tinha visto esse texto. Isaías capítulo 8, versículo 11. Eu achei ele assim muito impactante, talvez pelo momento que a gente está vivendo, não sei. Mas de alguma maneira, Deus falou forte comigo nesse texto. Olha só o que diz o versículo 11, Isaías 8. O Senhor me advertiu firmemente de que eu não pensasse como todos os outros pensam. Eu achei muito interessante esse texto, porque nós vivemos um momento onde todos querem que a gente pense igual. Qual é o contexto desse texto? Eles estão aqui, o rei agora é o rei Acás, né? O rei Acás que assumiu. Lá no capítulo 6 tem lá, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, é o que diz o profeta Isaías. Uzias, ele vai ter um filho chamado Jotão, e depois vem esse rei que é o Acás. Acás foi um rei terrível, terrível, terrível. Acás mandou matar filho queimado, era o cara terrível. Aí, quando a Síria estava para atacar Jerusalém, no caso, atacar Jerusalém, em vez dele fazer um acordo com Deus, ele vai e chama a Assíria para defendê-lo. No capítulo 28 de 2 Crônicas, vai contar essa história, e ele tem como surpresa a própria Assíria se voltando contra ele e tal. Acás é considerado um rei mau, ele promoveu a idolatria. Gente, ele inclusive fechou as portas do templo. Esse foi o cara. Sacrificou o próprio filho para deuses pagãos. Então é nesse contexto de guerra, no contexto de um rei pagão, quer dizer, um rei do povo de Deus, mas com comportamento pagão, na hora de vencer a guerra, sabe o que ele faz? Ele manda fazer um altar, igual o rei de Damasco, porque ele fala, o Deus do povo de Damasco, da Síria, é melhor que o nosso. Então eu preciso adorar o mesmo Deus. Esse é o Acás. E aí ele faz lugares de adoração, e ele leva todo o povo a cometer idolatria, adorar outro Deus. Terrível, terrível. Mas olha só que interessante. É nesse contexto que vem as profecias de Isaías para Acás. Nesse contexto de guerra, num contexto de idolatria,
no contexto de um rei que chegou a sacrificar próprio filho, num contexto de rebeldia. Aí se você vê o capítulo 7 e 8 de Isaías, vai lá, a mensagem contra Acás, o sinal de Emanuel, a futura invasão à Síria, é aqui que está acontecendo isso. E aí vem esse texto: o Senhor me advertiu firmemente de que eu não pensasse como todos os outros pensam. Eu fico pensando quais são as situações que a gente está enfrentando hoje. Não sei quem está acompanhando aí as mensagens do pastor André Valadão. Isso, estou vendo, vi também muitos, o Júnior disse aqui, né? Muitas pessoas metendo a lenha naquilo que ele está falando e tal. Eu não vi nenhuma mensagem dele também. Eu vi que no mês de junho, na igreja dele, ele pastoreia uma igreja lá em Miami, falou muito contra algumas questões aí desse mês de junho, que foi o mês do orgulho gay, e aí ele falou contra várias coisas, e saiu várias postagens, e aí estão chamando de homofóbico e tal. Eu não vi as mensagens, então não posso defendê-lo, mas os recortes que eu vi das palavras dele não tinha nada de homofobia, tinha apenas contextos bíblicos de estudo da palavra de Deus. Mas eu não posso defendê-lo, porque eu não vi toda a mensagem. Mas é esse tempo que a gente vive. Um tempo onde querem nos dizer que nós temos que aceitar tudo e todos. De qualquer maneira, a gente aceita e abraça, inclusive, as práticas erradas de todos. Nós vivemos num contexto onde tem se mudado o que é família. Nós vivemos num contexto onde não é mais importante o que era antes. Princípios, querem mudar princípios. Mas aí eu peguei esse versículo e falei, o que diz naquela versão das antigas? Coloca para a gente mais uma tela ali. Olha na revista atualizada. Eu tenho aquela Bíblia Shed, quando eu era seminarista, a Bíblia Shed era o sonho de consumo. Eu tenho essa ainda. Tem a Thompson? Oh, essa também, essa eu tinha também. Essa, Jesus amado. Olha o que diz nessa versão. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim. Eu fiquei pensando, o que é a mão forte de Deus sobre mim? Lá no outro texto dizia, Deus me advertiu firmemente. Aqui está dizendo, porque o Senhor me disse, tendo a forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo. Eu não tenho que andar no caminho desse povo. Tem uma coisa errada com esse povo. Eu não tenho que andar com eles. Vem uma advertência forte, a mão forte. Aí eu falei, tá, eu vi uma versão que eu gosto, NVT, eu vi a versão das antigas, vamos ver a mensagem. Daí coloca pra gente. Mais uma tela, olha só. O Eterno falou sério comigo. Agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com esse povo. Quando segura firme, quando você tem que dar uma chacoalhada. Eu fiquei imaginando agora, Deus segurando pelo braço, dando aquela, né, olhando nos olhos e dizendo assim, não se misture com essa gentalha. Não se misture. É aquela coisa quando o pai, com muito amor e carinho e com muita presença de espírito, chega no seu filho e fala assim, não. Não. E eu pensei, Jesus amado, eu preciso olhar e ver as advertências que Deus tem dado para a gente. O padrão, gente, é misture-se com o que o mundo ensina. Absorva os ensinamentos seculares desse mundo. Gente, eu fiz psicologia. Imagine, né, Rebeca? A gente sabe o que é isso, né? Está ali os 5 anos ouvindo, gente, que a gente tem que aceitar aquilo que não é aceitável. Com distorções de ensinamentos. Aquilo que Freud disse que é interessante é usado. Mas aquilo que Freud disse que vai contra os ensinos modernos, não, nisso Freud está ultrapassado. Eu fico olhando assim e falo assim, o que eu tenho que pensar? Eles querem dizer, você precisa pensar isso. E aí quando eu olho para esse texto, o Senhor me advertindo fortemente, firmemente, que eu não pense como os outros. E aí,
penso exatamente que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E aí eu me lembro de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa haver uma mudança de pensamento, mas o meu pensamento precisa ser mudado de que maneira? Ele precisa estar alinhado com o que Deus pensa. Aí nesse texto, continuando ali, o texto vai nos trazer o que Deus quer que Isaías pense. E penso que nós podemos então aplicar a ideia que foi proposta para Isaías para os nossos dias. Primeira coisa, está ali no versículo 12. Então ele disse, não pense como eles, disse ele, e aí ele fala assim, não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Eu acho interessante que o contexto é de guerra, contexto de especulações, e agora vem Deus e diz assim, não seja paranoico, calma, não é assim. Eu fico pensando aí, quando eu estava desenvolvendo esse pensamento, eu falei, como que eu faço isso hoje? O que nós temos como conspiração hoje, né? É quando a gente começa a achar que tudo é do diabo. Tudo é do diabo, tudo é do diabo. Tem alguns desenhos, animes que meus filhos querem assistir, que a Ana tem certeza que é do diabo. A Ana fala, não, Daniel, esse daí você não vai assistir não, Mateus, esse não rola. E a gente tem que ter o equilíbrio. Tem coisa que é do cão mesmo, viu, gente? Tem um jogo do Jovens Titãs, se eu não me engano, me mandaram um vídeo agora, e as crianças estão jogando, daí eles entram no quarto da Ravena. A Ravena, ela é filha de um demônio na história, então se assiste o Titãs, já tem um demônio ali, ela é um demônio, e aí quando entra no quarto dela, ela fala assim, no jogo, você não quer invocar um demônio comigo? Mas veja, tem todo a ver com o contexto do desenho. Faz tudo ali. Então, não é algo novo. Os pais é que não estavam percebendo que o filho estava assistindo, mas aquilo ali já é isso mesmo. Tem nada de novo. A Ravena, ela é filha do diabo, filha de um demônio. Se for a gente ver o Hellboy é um menino do inferno, é um demônio. Veja, então são heróis da Marvel, heróis da DC, que fazem parte da nossa cultura e a gente assiste e aceita numa boa. Aí de vez em quando vem algo, então eu preciso tomar cuidado. Tem coisas que são tranquilas e tem coisas que são do cão. Não, coitado do cachorro, né? Tem coisas que são do maligno. Não seja paranoico. Nem sempre estão falando de você. Nem sempre estão te perseguindo. Nem sempre todos querem te atacar. Nem sempre as coisas dão tudo errado com você. Nem sempre. Parece que em alguns momentos a gente começa a achar que tudo está contra mim, nunca dá certo para mim, eu sou isso, eu sou aquilo. E o texto vai dizer assim, não chame tudo de conspiração, que tudo está conspirando contra você, como eles fazem. Você não. Por que eu não posso achar que tudo é conspiração? Por que eu não posso achar que tudo é algo contra mim? Porque eu tenho Deus. Eu não tenho que me preocupar se de fato estão me perseguindo, se de fato o universo, os astros se alinharam contra a minha vida, porque a minha confiança está em Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu continuo, e o texto vai dizer assim, não viva com medo do que eles temem. O que tem que mudar na minha forma de pensar? A minha forma de pensar precisa pensar como a do Senhor, porque senão eu vou ter medo, igual os outros temem. Me deem exemplos aí, por favor, me ajudem, vocês que estão aqui no presencial. Se está em casa, pode mandar também ali no YouTube. Do que as pessoas têm medo? Me deem exemplos aí, do que as pessoas têm medo? Medo de morrer. Então, vou pegar primeiro de morrer. Medo de morrer. Está dizendo, não tenha medo do que eles temem. Por que você vai ter medo de morrer? Quem é que tem que ter medo de morrer? Quem não tem esperança depois da morte.
Se você tem medo de morrer, verifica como que está a tua esperança depois da morte. Verifica, dá uma olhadinha, sonda o coração aí. Veja, eu não preciso temer o que vem depois. O Júnior falou medo de assalto. Esse daí já é aquele medo racional. Então o medo do assalto, o que ele faz comigo? Se eu vou descer do carro, eu vou olhar, vou estar atento. Isso é um medo racional. O medo que eu não tenho que ter, não vou sair de casa, porque senão serei assaltado. Esse medo eu não tenho que ter. Que mais? Que medo que as pessoas têm? Me dê outro exemplo aí. Medo de perder o emprego. Medo, eu até coloquei no meu esboço aqui, medo de uma crise financeira. Por que eu não tenho que ter medo de perder o emprego? Por que eu não tenho que ter medo das crises financeiras? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida da gente? Por que eu vou ter medo se o meu Deus é que me sustenta? Não se iluda, gente, não é o teu chefe que te dá o dinheiro, não. Não é. Quem manda o recurso para você através do seu chefe é o Senhor. Tem um texto de Provérbios, ou Eclesiastes, eu não lembro, que diz assim, que Deus tira do ímpio e dá àquele que agrada a Deus. É Deus que nos sustenta, é Ele. Então por que eu vou ter medo de perder o emprego? O que mais que eu não preciso ter medo? Dá outro exemplo de medo aí. Ficar doente. E a gente tem medo disso, né? Um pastor Juliano, não sei se vocês conhecem o pastor Juliano. Acho que ele não veio falar aqui ainda, né? Pastor Juliano, cara muito bom, lá de Colombo, novo, 40 e poucos anos, está com câncer. Num lugar que é difícil para operar. Isso, está interino aqui no Parolim, né? Rapaz, gente boa, assim, tem um carinho muito grande por ele, que ele desenvolveu uma amizade muito boa com ele. Quando eu recebi essa notícia, vai fazer quimioterapia, e aí eu liguei para ele, falei, e aí, cara, como que você está? Veja, ele está assim, ó, Nildo, dá aquela tristeza, tudo, mas eu estou confiante no que Deus vai fazer. Veja, ele não falou que ele está confiante que vai ser curado. Confiante no que Deus vai fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus vai cuidar da esposa dele. Deus vai cuidar do ministério. Deus vai cuidar do sustento. Eu não preciso ter medo. Ter medo do diabo, gente. Medo do demônio. Tem gente que tem medo de fantasma. Acho muito engraçado o crente com medo de fantasma, gente. Primeiro porque fantasma nada mais é, se você vê alguma coisa, não é uma pessoa desencarnada ali, e sim a ação do maligno. Então repreende em nome de Jesus, manda embora. Eu lembro quando estava namorando a Ana, eu sonhei com o pai dela. E no meu sonho eu pedia a Ana em casamento para o pai dela. Só que o pai da Ana é morto. E no sonho, estou eu lá conversando com o homem, aí eu lembrei, ele é morto. Então não é o pai da Ana, é um demônio. E aí no sonho eu já repreendi já o negócio, porque eu não podia pedir para o demônio, né, para casar com a Ana, né? Veja, eu não tenho que ter medo do futuro. As pessoas, elas têm medo. O que eu quero e penso que esse texto está dizendo é, não viva com medo do que eles temem. Por que eu não tenho que ter medo do que os outros temem? E eles ali, está falando daqueles que não estão obedecendo ao Senhor. Porque você tem o Senhor. Então você não precisa ter medo, não é porque você é bonzão e ultra corajoso, é porque você tem razão para não ter medo. E eu acho que as pessoas que não cumprem esse ponto 3, aí sim essas pessoas precisam ter medo. Ele diz ali, olha só, coloca para a gente. Leve Deus a sério. Olha o que diz o versículo 13. Considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Então quem que tem que ter medo? Quem não teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você não precisa ter medo das outras coisas. Levar Deus a sério. E eu acho legal, quando eu estava lendo, me chamou a atenção, porque ele está dizendo assim, considere o Senhor dos exércitos santo na sua vida. Senhor dos exércitos. Tempo de guerra.
É tempo de guerra aqui. Guerra era a coisa mais comum, gente. Participar de guerra era igual ir no cinema. Vamos para a guerra, né? Vamos para o cinema. É guerra o tempo todo. Esse é o contexto. Mas ele está dizendo assim: considere o Senhor. Levar Deus a sério. Por quê? Porque é Ele que pode nos manter seguros. É Ele que vai cuidar de nós. É Ele. Olha só, os textos não estão ali, não está no slide, mas eu quero ler para você. Diz assim, ó, a partir do 13. Ele é quem você deve Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Eu não tenho que ter medo das outras coisas, mas Deus, esse eu preciso levar a sério. Ele o manterá seguro. Ele. Aí continua, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, está dizendo então que para Israel e para Judá vai ser terrível o negócio. Mas Deus não teria que ser aquele que protege? Não, eles não levam Deus a sério. Eles são aqueles que caminham de acordo com o padrão que esse mundo oferece. E por isso está dizendo Isaías, você não. Você precisa fazer diferente, você precisa caminhar diferente. Povo da Lindóia, você precisa fazer diferente. O teu pensamento precisa ser diferente. Você não tem que sair preocupado com tudo, você não tem que viver com medo. Por quê? Porque você leva Deus a sério. Ou pelo menos deveria. Gálatas diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, também vai colher. Eu acho muito legal, muitas igrejas usam esse texto, e é o texto que fala, né, a lei da semeadura, né, e tem outro texto de Corinto depois, e esse texto é muito gostoso de falar das coisas boas, né? Aquilo que você vai plantar, você vai colher. Então você traga aqui agora, deposita aqui 100 mil reais e você vai ganhar 500 mil reais. Né? Coisa bonita isso, né? Eu lembro um dia um amigo meu me contando que ele estava numa igreja e a igreja o cara começou a fazer um apelo e agora tem que trazer agora 500 reais, 500 reais, 500 reais, 500 reais. E ninguém trazia, daí o cara falou assim, traga o dinheiro do seu aluguel. Porque Deus vai te dar 10 vezes mais. Faz a conta, 500 vezes 10, 5 mil. Pô, tá melhor que a aplicação aí, né? E eu lembro que ele não era convertido, ou ele era novo convertido, não tenho certeza. Ele falando assim que subiu nele uma indignação. Porque o único dinheiro que ele tinha era o dinheiro do aluguel. Mas ele não deu o dinheiro, porque ele sentiu, entendeu que naquele momento o que as pessoas estavam fazendo ali era usar a palavra de Deus para dizer que você vai plantar e vai colher. É claro, quando eu planto no reino de Deus, eu dou ofertas, Deus me abençoa, a gente sabe disso. Mas o que o texto está dizendo lá é, de Deus não se zomba. E está falando de pecado. Está falando de não levar Deus a sério. Ele pode nos manter seguros e por isso nós vamos levá-lo a sério. Mas olha que legal o versículo 16. Preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Nós precisamos preservar os ensinamentos de Deus. Princípios precisam ser preservados. Gente, estilo, a gente vai adaptando e vai mudando. Eu lembro, li alguns livros que diziam que durante uma época, piano na igreja era errado. Você consegue imaginar isso, Silvia? Piano na igreja ser errado, porque na igreja só é santo o órgão. O órgão era santo, piano não, porque o piano era usado no salão, nos bares, lá usava o piano. E aí começaram, porque o som do piano era muito agradável, então começaram a tirar os órgãos, e o pessoal não, de jeito nenhum. Mas essa geração eu não vivi, mas eu vivi a geração da bateria. Bateria na igreja, você lembra disso, Jana? Palmas, gente, palmas. Não, você vê que bateria é um negócio perigoso que a gente deixa trancada lá, né? E a gente tranca o baterista lá dentro. Veja, algumas coisas têm a ver com estilo musical. Estilo musical, maneira que a gente ornamenta a igreja. Tem uma época que o sagrado na igreja eram os bancos. Hoje a gente usa cadeira e tudo bem. Isso a gente muda.
O que a gente não muda é princípio. Por isso que eu preservo os ensinos do Senhor. E o texto continua, e confiar a lei àqueles que estão seguindo ao Senhor. É isso que está dizendo para Isaías. Está dizendo assim, princípio, você precisa se manter fiel. E nós precisamos nos mantermos fiéis. Todas as vezes que nós abrimos mãos de alguns princípios, nós nos damos mal. Princípios do Senhor são inegociáveis, gente. Não se negocia princípio. O que é certo, e isso precisa ser passado para outros. Estilo, isso muda, né? Imagina, hoje nós estamos transmitindo culto, está sendo filmado, então isso a gente vai olhando como fica melhor a estrutura da igreja, como que fica bonito na câmera, tudo isso a gente vai pensando, a roupa que vai ser usada, isso aí é estilo. A gente vai colocar músicas que nós vamos bater palma ou não, se vai ser a pregação, se ela vai durar 1h30 ou se vai durar meia hora, isso aí tem a ver com as adaptações do nosso tempo, mas o princípio da palavra de Deus, isso a gente não negocia. O que era errado na época de Jesus, o que era errado com o apóstolo Paulo, o que era pecado continua sendo pecado. Isso não muda. O problema é que nós temos facilidade em negociar princípios, para de alguma maneira a gente se adaptar aos outros lá de fora. Princípio a gente não negocia. Princípios eternos precisam ser mantidos. E por último, quando eu olho para esse texto, que me chamou muita atenção, versículo 17 e 18. Esperarei pelo Senhor, diz o 17, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele é a minha esperança. E aí ele diz o que vai acontecer. Eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, e quando eu estava olhando para isso, eu falei, o que é isso? O que ele quer dizer aqui? Eu e os meus filhos, os filhos que o Senhor me deu, serviremos como sinal. É interessante, se a gente olhar ali o capítulo 7, o capítulo 8, ele vai dizer o nome dos filhos dele, ele vai estar contando a história, e esses filhos tinham nomes específicos, porque mostravam um sinal, eles tinham um porquê desse sinal, um mostrava misericórdia, o outro filho, misericórdia de Deus, o outro filho apontava para aquilo que a Síria faria, a justiça de Deus. Mas o que está dizendo é, eu e a minha família, sim, nós vamos estar em batalha, porque não tem como, gente, no mundo que vivemos, nós e a nossa família não estarmos em batalha. Não tem como. Se você pudesse preservar sua filha, Cris, das batalhas do dia a dia, você preservaria, né? Né, Marcão? Que a gente não faz isso com o filho? A gente não cria uma bolha em volta dos nossos filhos? Gente, a bolha estoura. E a gente vai ter que ensinar os nossos filhos a viver fora da bolha. É claro que a gente tem que proteger o que puder mesmo, sou bem a favor da gente proteger, mas eu preciso preparar os meus filhos, porque eu preciso dizer, eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência. Quando olharem para mim e para minha família, as pessoas virão sinal de Deus em mim, virão sinal de Deus na minha casa. E aí não tem como não lembrar de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, o que tem de filho de crente longe do Senhor? Eu já fui um filho de crente longe do Senhor. Tem muitos. Mas isso precisa ficar tão forte nos nossos filhos, que se os nossos filhos, por algum momento, escolherem caminhar longe, eles se lembrem que eles são um sinal do que Deus vai fazer. Eles são um sinal. E quando eu penso nessa estrutura toda que Isaías vai apresentando aqui, eu começo a entender o quanto Deus espera de nós diferença. Eu fico olhando para esse texto e eu olho o quanto Deus quer que mude algumas coisas em nós. Ele quer sim que nós não sejamos aqueles que vivem preocupados. Eu até mudaria no meu esboço de paranoico para preocupado. Não viva preocupado.
o ponto 1 lá que eu coloquei. Não viver preocupado, não viver paranoico, viver naquela loucura. O que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Não, eu vou descansar no Senhor. Eu não vou viver com medo, com medo. Por que eu não vou viver com medo? Porque eu não preciso temer o que os outros temem, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança? Gente, não precisa ter medo do fim do mundo. Tem de crente que tem medo do fim do mundo. Gente, o mundo vai acabar mesmo. Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Tinha uma música assim quando eu era criança. Não restará nem raiz nem ramos, aonde é que tu vais morar? E eu lembro que tinha alguém que cantava com uma voz bem grave. Não restará nem raiz nem ramos, aonde é que tu vais morar? E eu lembro que criança, né? Não vai nem raiz nem ramos. E aí a parte alegre da música era: eu vou com Jesus, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Veja, eu fico lembrando disso. Eu não tenho que ter medo se esse mundo for destruído por fogo, porque não vai ser por água, porque eu tenho esperança, não viver com medo. Por quê? Porque eu levo o Senhor a sério. Pode colocar lá o 3. Leve o Senhor Deus a sério. E é por isso que eu não tenho que ter medo, é por isso que eu não vivo preocupado, porque eu levo o Senhor a sério. E se eu levo o Senhor a sério, o 4 faz muito sentido. Por quê? Porque eu vou preservar os ensinamentos do Senhor. Eu vou preservar todo o ensinamento do Senhor, porque eu estou levando o Senhor a sério. E se eu levo o Senhor a sério, eu preservo os ensinamentos do Senhor, a minha família vai estar em batalha junto comigo. E como é que a gente batalha? Como é que a gente batalha, Marcão? Qual é a batalha? Como é a nossa batalha? Essa é a nossa batalha. É orando, de joelhos. É assim que a gente luta as nossas guerras. De joelho, no Senhor. E aí vai fazer sentido. E aí vai ser um sinal. As pessoas olharão para a nossa família. E elas verão na nossa família um sinal do que Deus está fazendo. É tão bonito quando a gente olha e vê uma família dobrada diante do Senhor. Vamos orar? Não sei como que está a sua vida, não sei como que você tem visto e percebido algumas coisas, não sei como estão os seus pensamentos, né? Não sei como estão os seus pensamentos, como você tem lidado com algumas situações, mas eu quero te desafiar a colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor as suas preocupações. Você anda muito preocupado? Não seja como os outros. Está vivendo com medo? Não tema como os outros temem. Não está levando Deus a sério? Comece a levar Deus a sério. Preserve os ensinamentos de Deus, fique firme nos ensinamentos do Senhor, e assim você conseguirá trazer a sua família para a batalha. Acho que a bateria será, né? Deve ser. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor esse momento. Presta aqui para mim. Vamos orar. Na sequência nós vamos poder adorar o Senhor, e aí teremos aquele momento de oração. Pai amado, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai amado, a ter os nossos pensamentos dentro daquilo que o Senhor tem. Que a gente não pense, ó Deus, como os outros pensam aí nesse mundo. Esse mundo, ó Deus, ele quer formatar a nossa mente no padrão secular. Mas nós não queremos ser moldados por esse mundo, nós queremos ter os teus pensamentos. Por isso, ó Deus, nós não queremos viver em preocupação, porque o mundo vive preocupado. Nós não queremos viver assim, não queremos viver com medo, Deus, porque nós temos esperança no Senhor, o Senhor nos sustenta. Pai amado, em alguns momentos somos tentados a não levar o Senhor a sério. Nos perdoa, Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, a preservar os ensinamentos do Senhor, os princípios eternos da Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a levar isso para a nossa família, e junto com a nossa família, Deus, sermos um sinal
de que o Senhor, ó Deus, é presente, e de que o Senhor, ó Deus, vai julgar, mas também, ó Deus, um sinal de que o Senhor salva e transforma. Cuida, Deus, das nossas vidas, que nós, ó Deus, possamos servir ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém.